Vou gravar esse vídeo aqui quase que como um desabafo. Eu não sei qual é a sua situação, se você já está pensando também em desistir, se você já tomou a decisão, mas está precisando assistir alguma coisa que te incentive a confirmar que essa decisão é a decisão correta, ou se você está pensando em mudar de ideia, procurando alguém que te diga motivos para que você não desista. Mas, esses foram os motivos que me fizeram desistir da advocacia e eu espero que eles te façam também refletir. Eu terminei a faculdade estagiando num dos escritórios mais importantes do país. É um escritório cuja sócia hoje é presidente de uma seccional da OAB e ela sempre teve a habilidade de prospectar clientes de muita relevância. Então era um escritório grande, tinha ações massificadas, mas também tinha outras ações muito importantes, de um valor econômico muito elevado. Então ali eu tive a possibilidade de aprender bastante. E foram 3 anos como estagiário. Na época eu recebi um salário muito bom lá. Era cerca de R$ 1.200 com reembolso de gasolina. E a gente sempre tinha ali alguma coisinha a mais que fazia com que o salário ficasse um pouco mais elevado. E terminando a faculdade de Direito, passei na OAB e eu fui efetivado naquele escritório. Então, para mim, naquele momento da minha vida, economicamente eu estava satisfeito. Ao ser efetivado, eu passei a ganhar algo em torno de, na época, devia ser uns R$ 3.400, R$ 3.500. E além disso, tinha um bônus de 3 em 3 meses. Então, trimestralmente, a gente tinha ali uma certa participação nos resultados do escritório, que alcançavam valores assim, 3, 4 vezes o valor da nossa remuneração mensal. Então, era legal, era interessante. Só que eu cheguei à conclusão de que aquilo não era para mim. Cheguei à conclusão de que não era para mim. E a advocacia, naquele contexto, naquele momento da minha vida, ela se mostrou como uma opção que não era interessante, não era legal, não me fazia feliz. E os motivos foram mais de um. O principal era o alto volume de trabalho. Eu via muita gente, eu sou de Brasília, e aqui no meu círculo de relacionamento, de amizades, de família, todo mundo é serviço público, concurso público. Aqui em Brasília a cultura do concurso ela é muito forte. Então, se você não é servidor público, você de certa forma já é visto assim daquela forma, pô, o cara tá aí tentando vencer na vida, né, e tal, não passou no concurso, não estudou. Então, muito influenciado pelo meio, eu via que essas pessoas tinham uma vida relativamente mais tranquila, porque no serviço público você vai lá, bate seu ponto, faz o seu trabalho, isso se tiver que bater ponto, né, porque a maioria dos lugares não existe isso. Você vai lá, faz o seu trabalho, vai embora, saiu do trabalho, acabou, meu amigo. Eu, por outro lado, como advogado, não. E eu cheguei à decisão de que eu deveria desistir dessa atividade quando no dia 18 de dezembro de 2011, eu fazia... eu não vou lembrar agora a idade correta, sou de 87, então em 2011 eu devia estar com 23 anos, 24 anos. Estava completando 24 anos. 18 de dezembro de 2011, 24 anos, domingo. No dia 19 de dezembro de 2011 seria o último dia do ano judiciário. Então, ali naquele escritório, todos os prazos que venceriam do dia 20 em diante, esses prazos eles são prorrogados por primeiro dia útil, né? Que seria no retorno do recesso forense. Mas naquele escritório a cultura era o seguinte: tudo que vencer depois do dia 19, a gente vai antecipar. Então, eu era responsável ali pelo acompanhamento de cerca de, cara, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas em torno de 340 processos que eu era responsável por elaborar ali as manifestações. Réplica, contestação, a maioria dos casos eu atuava como representante do réu.
Então eram réplicas, contestações, apelações, agravo de instrumento, recurso especial. Eram 340 processos, mais ou menos. E nesse dia 18 de dezembro de 2011, eu tive que elaborar, não vou lembrar o número exato agora, mas, cara, era algo assim, tipo 4 contestações, 2 apelações, um agravo de instrumento e 3 recursos especiais para protocolar no dia seguinte, 19 de dezembro, segunda-feira, o último dia do ano judiciário. Tudo que venceria depois eu tive que antecipar, porque lá existe uma preocupação muito grande, de não perder prazo, enfim, não sei o que. Cara, meu aniversário, eu tava ali num domingo, trabalhando, nesse alto volume de elaboração de manifestações, e eu fiquei pensando, velho, será que a advocacia é isso aqui mesmo? Porque se for, pra mim não dá, pra mim não serve. E eu cheguei à conclusão, bicho, acho que eu vou ouvir meu pai mesmo e vou estudar para concurso. Vou estudar para concurso, porque é muito trabalho, cara. E assim, a remuneração ela era legal, mas assim, também não era aquela coisa, porra. Não era, eu não tinha ainda um pensamento mais voltado para um pensamento mais maduro, né? Vou poder casar, vou poder com esse salário aqui comprar uma casa, comprar um carro legal. Enfim, eu ainda não tinha esse pensamento, mas como um solteiro que estava completando 24 anos, ou 23, se eu estiver errando as contas aí, na época não me parecia fazer sentido trabalhar tanto para receber um salário que era apenas ok. Porque se eu tivesse andando de carro importado e tal, aí seria outra conversa, né? Se eu tivesse ali vestindo, não sei lá, Hugo Boss, Armani, enfim, não tava. Eu tava de Colombo, trabalhando ali no dia do meu aniversário, que caía num domingo, para antecipar um trabalho por capricho de superior hierárquico. Então, eu decidi largar a advocacia nesse dia. Só que também não foi do dia para a noite. Saí para o recesso, voltei. Na verdade, eu acho que nem recesso a gente fazia lá. Durante o recesso do judiciário, a gente trabalhava fazendo algum tipo de atividade administrativa. Mas, enfim, deixei virar o ano, fui amadurecendo essa ideia, conversei, aconselhei com pessoas mais experientes, também muitas pessoas que são daqui de Brasília, né? Então pensam em serviço público como assim, venceu na vida é o cara que passou no concurso. Então todos me aconselharam a seguir por esse caminho, lógico, né? E eu decidi, acho que em maio de 2012, de fato, sair do escritório e me dedicar integralmente ao serviço público, isso. A partir do segundo semestre de 2012, me dedicar a alcançar um cargo público, viver integralmente para estudar para concurso. Então eu decidi ali largar a advocacia, considerando principalmente o alto volume de trabalho e o alto volume de estresse, porque acompanhar publicações, hoje em dia eu não sei muito bem como é que é aí na rotina do pessoal, porque eu saí em 2012. Já são mais de 15 anos, você pode perceber que eu sou ruim de conta. Então 2012, 2022, 23, 24, 25, 14 anos. Passaram os 14 anos. Naquela época, a gente recebia ali as publicações impressas no início do dia, tinha um e-mail também. O estagiário conferia, eu fazia uma dupla checagem para ver se não tinha passado nada. Mas todo dia tinha um microinfarto, porque passou alguma coisa, não sei o quê. Não, tá, já tinha conferido, estava aqui na planilha. Então esses pequenos sustos, todos os dias, pequenos problemas que todos os dias aconteciam, foram também muito importantes para que eu tomasse essa decisão. E se você está pensando em desistir também, vai largar a advocacia, cara, eu não sei se essa talvez seja a decisão mais inteligente que eu tomei na minha vida. Eu tinha me formado no meio do ano de 2011. Então, eu decidi desistir, eu de fato desisti e saí da advocacia no meio do ano de 2012, um ano depois. Foi apenas um ano de experiência,
para eu tomar uma decisão muito importante. Quanto tempo você tem de advocacia? Até por isso eu perguntei no início do vídeo, eu não sei qual é a sua situação. Você já está martelando aí há muito tempo, tentando? Você já teve experiências diferentes? Já se associou a pessoas diferentes? Qual é o círculo de pessoas que te influencia? São advogados? São pessoas que foram bem-sucedidas nessa área? Ou você está tentando na raça sozinho? Ainda que você não conheça ninguém, quem você escuta? Quem você segue, por exemplo, no Instagram, em termos profissionais. Você está lá só seguindo gente que fala que o concurso público é a última maravilha, ou você acompanha pessoas que exploram maneiras de como ser bem-sucedido na advocacia? Porque tudo isso influencia a nossa maneira de pensar, influencia a nossa tomada de decisão, e é essencial para que a gente tome decisões com mais clareza, com mais convicção. Eu já falei em outros vídeos que sou muito feliz com a decisão que eu tomei. Deixei a advocacia, aos trancos e barrancos fui passando em um concurso depois do outro, fui policial militar, fui técnico judiciário, cheguei a analista judiciário, que é o cargo que eu ocupo hoje. Tenho uma boa remuneração, não sou rico também, mas assim, é aquela coisa, né? Tenho uma certa estabilidade, tenho uma previsibilidade de receita ao longo do ano, as coisas não ficam patinando no mês, um mês eu ganho 2x, no outro mês eu ganho meio x. Então não é assim, todo mês eu sei quanto eu vou ganhar, dia 5 vai estar na conta, e eu só preciso fazer meu trabalho. Fazer um trabalho de qualidade. Enfim, são extremos. Advocacia ou serviço público. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo muito sobre isso, de forma mais aprofundada, sem explorar esses motivos que me levaram de fato a desistir da advocacia. Mas se você está pensando em desistir, cara, reflita. Esse vídeo ele é um convite à reflexão mais detida e aprofundada, talvez por um ponto de vista que você ainda não tenha cogitado. Se aconselhe com pessoas que têm visões diferentes. Procure ler, cara. Lê livros que possam te fazer tomar uma decisão mais consciente, considerando as oportunidades que você estará deixando de aproveitar se de fato deixar a advocacia, desistir da advocacia for a sua decisão final. Eu digo, não sei se foi a melhor decisão, porque eu vejo hoje muitos profissionais que são muito mais bem-sucedidos do que eu no cargo público que eu ocupo. E quando a gente para fazer essas comparações da nossa vida com a vida de outras pessoas, isso pode ser perigoso, porque a gente acaba caindo num exercício mental baseado em hipóteses que nunca vão acontecer. Eu deixei a advocacia e acabou, a realidade é essa. Aí se eu for ficar pensando, se eu tivesse continuado, se eu tivesse montado meu escritório, se eu tivesse me juntado ali com aquele meu colega, e se, porra nenhuma. A realidade é que eu fui para o concurso público, beleza, tô feliz no concurso público. Se eu tivesse ficado, talvez eu teria atingido um outro patamar, talvez eu teria postergado essa decisão por mais algum tempo. De qualquer forma, não posso dizer que me arrependo, mas posso dizer que essa é uma decisão que seria tomada lá atrás com base numa reflexão diferente daquela que eu fiz naquela época. A gente não pode também querer comparar o nosso passado, as decisões que a gente tomou no passado, com base na consciência que a gente tem hoje. Mas, se te serve de consolo, e se você está pensando em desistir hoje, estou aqui para tentar refletir no que seria o seu eu futuro. Se você, por exemplo, está pensando em desistir da advocacia para fazer concurso público, eu posso te dizer, eu fiz isso, estou no concurso público, estou num cargo público, passei nos concursos, e posso te dizer, valeu a pena. Mas fica essa pulga atrás da orelha aí, né? Fica essa pulga, e se? Independente da decisão que você tomar, você pode ser feliz também no concurso público,
Mas você pode ser feliz também se decidir permanecer na advocacia. A questão que importa aqui, na verdade, é o que diferente você pretende fazer daqui para frente em relação àquilo que você já fez. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai... é aquele ditado que todo mundo conhece, quem faz a mesma coisa sempre vai ter os mesmos resultados. Então, faça coisas diferentes, leia coisas diferentes, se informe de fontes diferentes, se aconselhe com pessoas diferentes, para que você tenha a possibilidade de experimentar resultados diferentes, caso deseje permanecer na advocacia. E se você decidir seguir por um outro caminho, talvez você venha a ser bem-sucedido justamente porque vai passar a ter uma conduta diferente. Na advocacia você muitas vezes está preso na rotina do dia a dia e não consegue, por exemplo, se dedicar aos estudos. Então eu vou sair da advocacia e vou estudar para concurso, e aí você vai passar o dia inteiro estudando. Você vai estar fazendo uma coisa totalmente diferente. Se você fizesse enquanto estava na advocacia, talvez você tivesse resultados diferentes na advocacia. Mas se você decidir sair e para fazer essa coisa diferente, que é estudar em tempo integral, ou dedicar um tempo maior do seu horário livre e fazer outros sacrifícios para conseguir estudar mais e seguir no concurso público, caso você não tenha a possibilidade de fazer isso em tempo integral, você ainda assim vai estar fazendo algo diferente que vai te levar a um resultado diferente. E se você vier a ser aprovado, nomeado e empossado, eu tenho certeza que isso também vai ser muito bom. Vai ser bom. Então, não pretendo trazer uma resposta certa, pretendo trazer apenas uma reflexão. Não estou aqui para dar lição de moral, para cagar regra na vida de ninguém. Apenas para trazer uma visão particular que me trouxe até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Cara, deixa um like aí para me ajudar a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Beleza? Inscreva-se no canal Habeas e me siga também lá no Instagram, @habeasvox. Eu sou o Bruno Albuquerque e eu te vejo no próximo vídeo.